Preparado para aprender Bíblia? Essa semana eu estava voltando de Manaus e eu encontrei por acaso, no voo de Manaus para São Paulo, uma moça que trabalha lá na Azul, e ela me conheceu aqui no Águas Profundas. Né? Você vê como que a coisa está. Mas eu encontrei essa irmã, estava voltando no voo de Manaus, e nesse mesmo voo eu vim lendo um livro. Eu vim lendo um livro de um pastor de uma grande igreja no Brasil. E nesse livro, o título do livro é 21 dias investindo, ou 21 dias de investimento na casa de Deus. E eu comecei a ler esse livro e eu fiquei chocado já com a primeira declaração do pastor. Porque ele é pastor de uma igreja, de um prédio lá, no prédio da igreja dele, deve se reunir por volta de 20 mil pessoas. E olha a declaração desse pastor. A primeira coisa que ele declarou, ele disse assim, olha, eu não sou dizimista. E aquilo meu coração disparou. E eu disse, ai. Um pastor fazendo uma declaração dessa, irmão, a gente já, ai. Se fosse outro crente, já ia abandonar o livro. Mas eu gosto de ver onde vai dar, continuei lendo. E ele disse o seguinte, a segunda declaração dele. Eu não acredito no dízimo como a maioria das pessoas acreditam. Eu disse, ai. E ele disse, eu também não acredito que o Novo Testamento fale de dízimo. Eu disse, pelo amor de Deus, o pastor está desviado da fé. Ele disse, eu não entendo o dízimo como sendo um ponto de chegada. Para mim, o dízimo é um ponto de partida. Falei, começou a clarear. Ele não é dizimista, e hoje eu concordo com ele. Depois de ter lido o livro, concordo com ele. Eu também não sou dizimista. E também não acredito que o Novo Testamento fale de dízimos. Mas vai com calma, porque parece uma incoerência, né, pastor? Só vem falar de finanças, de dízimo, de oferta, e agora tu diz que não crê. Presta atenção. Não sou dizimista, porque quem é dizimista? Quem dá 10%, eu dou além disso. Então, se eu dou além, eu não posso ser chamado de dizimista, porque dízimo é 10%, eu não dou 10% apenas. Eu dou além disso. Tá? Não creio também, como ele, no dízimo como a maioria das pessoas creem, porque a maioria das pessoas acreditam que o dízimo é o ponto de chegada. Ou seja, o cara cresceu espiritualmente, e agora que ele cresceu, ele chegou no ponto de praticar dízimo, e para mim praticar o dízimo é o ponto de partida da fé. Vocês estão aí? Digam amém. Eu concordo plenamente com ele, o dízimo, praticar o dízimo é o ponto de partida. Agora, no Novo Testamento não pode falar de dízimo a Bíblia. Por quê? Porque o dízimo, ele é tão antigo que ele remonta desde o próprio jardim do Éden. Então o dízimo ele não é lei, ele é um princípio que ele vem antes da lei, ele é mais antigo que a lei foi dada em Moisés, né? O próprio Abraão, e a primeira vez que você ouve a palavra ou lê a palavra dízimo na Bíblia, você vai ler lá em Gênesis 14, quando Abraão devolve dízimos a Melquisedeque. É a primeira vez que você vai ler a palavra dízimo na Bíblia. Então, Abraão dizimou, a lei foi dada em Moisés, no mínimo 400 anos, 430 anos, antes da lei já se dizimava. E já se chamava dízimo. Agora, quando Jesus vem, quem está aí, diga amém. Jesus estabelece um novo padrão de relacionamento com Deus. O Senhor Jesus estabelece um padrão muito mais elevado do que os padrões de antigamente. Então o Senhor Jesus vai dizer assim, olha, disseram os antigos que vocês não devem adulterar. Isso é a lei e os profetas. O que diz a lei? Não adulterarás. Ele diz, eu porém vos digo,
que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Ele disse assim, olha, disseram os antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, ao Novo Testamento, qualquer que odeia ao seu irmão, já é homicida. Então, se Jesus fosse falar a mesma coisa acerca do dízimo, e ele falou, mas ele ia dizer assim, ó, disseram os antigos, a Deus dará o dízimo, eu, porém, digo, qualquer que não for capaz de dar tudo, não serve. O Novo Testamento, ele não fala da entrega de 10%, o Novo Testamento fala da entrega de tudo. Só quando nós formos capazes de entender que o nosso tudo tem que ser dele, então nós vamos poder experimentar 100% de tudo que ele tem para nós. Eu estava ensinando em Cianorte, alguém já ouviu falar dessa cidade? Uma cidade do Paraná, e tinha lá no culto, nesse dia, um empresário, um forte empresário, um empresário muito famoso, muito conhecido, não só ali na região, mas a nível nacional, fabricante de roupa, de uma marca de roupa importante lá. E ele estava me ouvindo falar, ele levantou a mão na hora que eu estava ensinando e falou assim, o senhor quer dizer então, que Deus só quer o meu dinheiro? Eu disse, não, o senhor entendeu tudo errado. Eu estou dizendo que Deus quer o teu dinheiro, mas também quer o teu carro, a tua casa, a tua empresa, a tua mulher, os teus filhos. Só que ele começa naquilo que é menos importante. Por quê? Se você não é capaz de dar o seu dinheiro, como você vai dar a sua vida? Ou será que o seu dinheiro vale mais do que a sua vida? Se você não é capaz de dar dinheiro, você não entregou a sua vida. Conversa fiada. Porque se você entregou a sua vida, se você entregou os seus filhos, o seu dinheiro já não tem significado diante disso. Então nós precisamos rever os nossos conceitos, para saber se entregamos mesmo a nossa vida para o Senhor. Porque se nós entregamos a nossa vida, irmão, a última coisa que nós vamos pensar é no nosso dinheiro. Então chegou aquele jovem rico até o Senhor Jesus, dizendo, olha, o que devo fazer para herdar a salvação? Primeiro que ele já não entendia nada de salvação, salvação não é herança, é um presente de Deus. Você está aí, diga amém. Salvação na tua vida é um presente de Deus. Herança é aquilo que nós temos por direito. Salvação não é herança, salvação é presente, dom de Deus. Então ele chegou lá, o que eu tenho que fazer para herdar a salvação? O Senhor Jesus, entendendo o que ele estava querendo dizer, respondeu a ele, o que diz a lei e os profetas? Isso façais. Ele disse, eu tenho guardado todas estas coisas desde a minha mocidade. O Senhor Jesus disse, então, te falta uma, diga o quê? Dá um passo para o Novo Testamento. Vende tudo que você tem, dá para os pobres e venha. Passe para a graça, saia da lei. Quando o Senhor Jesus disse para ele fazer isso, o Senhor Jesus está falando para ele assim, ó, saia de debaixo da lei, venha experimentar o tempo da graça. E sabe o que ele fez? Não conseguiu. Quem está aí, diga amém. Então o tempo da graça é o tempo de entrega total, 100%. Quem está aí? Vira para essa pessoa que está do seu lado e diga assim, você está vivendo um tempo em que Deus te quer por inteiro. Aleluia! Querido, um dos maiores problemas dos últimos tempos é que nós nos entregamos a Deus pelas metades. Esse foi o problema de Caim, hein? Este foi o problema de Caim. Caim, quando foi a Deus com a sua oferta, ele foi entregar a sua oferta pelas metades. Estava faltando coisas. Aí, num estudo mais profundo da Bíblia Sagrada, você vai ver que Caim tinha que levar a oferta chamada fruto da terra, a oferta de manjares, aquilo que nasceu da terra, que brotou da terra. E Abel, por sua vez, tinha que levar dos animais, do sacrifício animal.
Então cada um deles tinha que fazer uma coisa. Caim foi lavrador do campo, trouxe ao Senhor do fruto da terra uma oferta. Abel foi pastor de ovelhas, trouxe dos animais, da primícia, do primogênito dos animais, trouxe ele para o Senhor uma oferta. Agora, toda a oferta, ela deve ser tridimensional nesse tempo de Caim e de Abel. Então, a oferta de Abel, ela é tridimensional em si mesma. Ela é sangue, ela é gordura e ela é carne. Ou seja, oblação, libação e azeite. O que é a oblação? É a parte sólida da oferta. O que é libação? É a parte líquida da oferta. E a gordura faz o papel do azeite, né? Eu que sou mineiro mesmo, comi muitas vezes comida feita na gordura de animais. Isso é uma tradição lá em Minas, né? Faz a comida no fogão a lenha, em vez de óleo, se usa a gordura de animais mortos. Está conseguindo entender? Diga amém. A oferta de Caim, ela tinha também que ser tridimensional. Ela tinha que ter o trigo, o grão do trigo, que é a oblação do fruto da terra. Ela tinha que ter o suco puro da uva, que é a libação do fruto da terra, e o azeite da oliva, que é a gordura da terra. Então ele tinha que trazer 3, mas ele levou apenas uma parte. Ele levou apenas a farinha. E como que nós descobrimos que ele não levou o resto? Porque Abel, que era muito mais cuidadoso do que Caim, ele se entregava mesmo ao Senhor. Abel observou que Caim não estava levando o azeite nem a libação. Então Abel levou da gordura dos animais também. E ele não precisava levar da gordura porque a sua ovelha já tinha gordura. Ele levou para tentar ajudar o irmão. Como ele não sabia e não conseguiria produzir do fruto da terra, da uva, a libação, Caim não levou, ficou faltando um item na oferta de Caim. O segundo item Abel completou, ficou faltando o terceiro item, que é a libação do suco da uva. Agora preste atenção no que eu vou te dizer. Se a nossa oferta não é completa, nós não somos completos. Vou dizer de novo, guarda isso no seu coração. Se tiver caneta, anote aí, não perca tempo, vai lá. Se a nossa oferta não for completa, nós não somos completos diante de Deus. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz assim, e o Senhor rejeitou a Caim e a sua oferta. Ou seja, se o problema fosse só a oferta, Deus rejeitaria a oferta. Caim, vou rejeitar essa tua oferta, traz outra. Mas não, Deus rejeitou a Caim. E olha o que diz a Bíblia, e Deus aceitou Abel. E aceitou a sua oferta. Se o motivo especial, se os olhos de Deus estivessem apenas na oferta, ele teria dito, eu aceitei a oferta de Abel. Mas ele disse que aceitou primeiro a Abel, depois a oferta. Quem está aí, diga amém. Isso porque Deus nos enxerga no íntimo quando nós tributamos ofertas a Ele. Não, você não está entendendo. Se você entendesse quanto crente tem com cara de R$1 por aí, tu tem a cara da tua oferta, irmão. Está conseguindo entender ou não? Deus me vê na minha oferta. Ele não viu primeiro a oferta, ele viu primeiro a Caim. E ele rejeitou, não foi primeiro a oferta, ele rejeitou a Caim. Caim não foi completo. Aí só para deixar os teólogos de plantão aí, todo mundo atordoado, eu vou falar. Quem quer saber? O nome Caim significa adquirido. Do verbo comprado. Caim significa adquirido, comprado. Qualquer dicionário desses furrequinhos aí de Bíblia, você vai conseguir achar isso aí. Agora preste atenção. Abel é que é um pouco mais difícil. O significado do nome Abel é um pouco mais difícil. Alguns vão dizer suave, jardim, doce. Mas Abel significa ovelha. E para Caim, faltou uma parte da oferta para que ele fosse aceito.
Diga, ai, 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 ai. Já tem gente sabendo no que vai dar. Teve um que fez até assim. Tem gente sabendo no que vai dar. É exatamente isso. Caim foi ao campo e matou Abel. E pelo sangue de Abel, alegoricamente, Caim foi comprado. E por isso Deus não mata Caim imediatamente. Vocês estão pegando aí ou não? Porque olha como diz. O Senhor veio a Caim e diz, Caim, onde está o teu irmão? Aí o nego culpado é tudo assim, né? Eles respondem agressivamente. A pessoa quando se sente culpada, ela responde, ela já te ataca. Deus só fez uma pergunta, onde é que está seu irmão? Sou eu, babado do meu irmão? Sou eu o tutor dele agora? Todo nervoso. Você vê como é que é? Tá pegando? Aos líderes. Quando a sua simples pergunta virar motivo de briga, entenda, esse é o peso da culpa. É o espírito da culpa que está sobre ele. Ele não está manifestando a culpa. Aí Deus falou para ele assim, escuta, o sangue do teu irmão clama a mim, desde a terra. E aí muita gente pensa que o sangue de Abel clama por justiça contra Caim. Mas o sangue de Abel clamou pela salvação de Caim. Porque o sangue de Abel fala a mesma linguagem do sangue de Jesus, salvação. Aliás, Abel é uma tipologia do próprio Cristo. O que é tipologia? Tudo aquilo que me remete à ideia do antítipo. Ou seja, tudo aquilo que me remete à ideia do original. Então Abel me remete à ideia do Cristo original. Vocês estão aí? Digam amém. Quem daí? Então quando o sangue de Abel foi derramado, Caim foi adquirido pelo sangue. Agora, o sangue só clama quando toca o chão, porque a doutrina bíblica do sangue também é tridimensional. E como era? Trazia o animal para ser ofertado ao Senhor, no altar chamado altar das ofertas, ou altar de holocausto. Era imolado o animal. O sangue do animal era retido em tigelas de bronze. Qualquer pessoa podia cortar ou degolar o animal, fazer o caret, o corte da degola. Mas somente os sacerdotes da linhagem de Arão podiam levar o sangue até o altar. E quando eles chegavam no altar, o altar era quadrado. Tinha 4 chifres em cada uma das pontas do altar. Quando você canta aquela música assim, ó, toque na ponta do altar, brasileiro entende a quina. Mas a ponta ali é uma tradução para chifres. Tinha 4 chifres. O sacerdote com esse dedo, polegar, ele tinha que passar 7 vezes o sangue em cada chifre, de maneira cruzada, que formasse uma cruz, simbolizando a justificação pelo sangue de Jesus. Quando ele terminava isso, ele tinha que deixar aquela tigela pegar outra tigela, e ele tinha que aspergir 4 por 2 ao redor do altar, 2 vezes em cada uma das 4 faces do altar, começando do norte, terminando no leste. Então ele via na parede norte, do lado direito do santuário, ele jogava 2 vezes, ele ia para o oeste, jogava 2 vezes, ele vinha do lado sul, jogava 2 vezes, e na porta do santuário no leste ele jogava mais 2 vezes, e este sangue é chamado sangue da aspersão. É o sangue que ele está aspergindo na parede do altar. E esse é o sangue que paga. Esse é o sangue que paga. O do chifre não paga, ele justifica. Ele justifica. É um negócio muito tremendo isso aí. Por quê? Se você se lembrar do texto bíblico, você vai ver que Joabe, quando foi ordenada a morte dele pelo rei Salomão, ele correu para o santuário e se agarrou no chifre. E o valente de Davi, que agora estava a serviço de Salomão, que foi lá para matar Joabe,
não tocou nele um dedo, mas voltou e disse para Salomão: olha, ele está no santuário de Deus, ele está agarrado no chifre. Ninguém pode matar uma pessoa que está segurando no chifre. Por que que tem esse chifre? Porque havia penas de morte em Israel. Entende? Por exemplo, se você traísse a sua mulher, tá aí, irmão, levanta a mão aí, deixa eu te ver. Levanta a mão, irmão, casado, levanta aí, deixa eu ver, balança aí, deixa eu ver. Por exemplo, irmão, se você traísse a sua mulher, tu seria morto, apedrejado até a morte. E aí agora tu sabe como que funciona a vida, né? Você sabe que tem muita gente que tem dor de cotovelo a teu respeito. Tem gente que tem inveja de você. Estou te esclarecendo a vida, como é que funciona. Tem gente, irmão, que não quer o seu bem. Agora imagina se um cara desse acorda pela manhã, sai daquela tenda e dá um grito assim: escuta, ele adulterou. Irmão, antes de você conseguir explicar, já ia ter uns 300 com pedra na mão, assim, para ti. Então o que o cara tinha que fazer? Ele tinha que correr para dentro do santuário e se agarrar no chifre. Porque uma vez que ele se agarrou ali, ninguém pode tocar nele. Então ia se investigar, ele ia ficar ali até terminar a investigação. Ia investigar se era fato ou não. Ia se reunir na porta do tabernáculo um conselho chamado Conselho dos Anciãos. 70 homens iam se reunir para julgar o caso dele. E se ele fosse condenado, então eles iam pegar ele e puxar, até ele soltar o chifre. Só então eles iam matá-lo. Foi assim com Joabe. O soldado foi uma vez, voltou, foi outra vez, voltou. Só na terceira vez, Salomão disse: olha, pega ele, puxa ele, quando ele soltar, mata ele. Mas ninguém pode morrer debaixo da justificação do sangue de Jesus. Ninguém pode morrer agarrado ao sangue que justifica o homem. Está conseguindo entender? Diga amém. Mas esse sangue do chifre só justifica. O que paga é o da parede. Então Jesus precisou justificar, derramando sangue nos açoites, nas bofetadas, naquela coroa de espinho. Mas o sangue que paga é outro, é o da aspersão, é o que cai. Quem daí, diga amém. Quem daí? É aquele sangue que ele derramou quando o soldado romano colocou nele a seta, colocou nele a lança. Bem no seu lado saiu o sangue. Aquele é o sangue que paga, é o sangue da aspersão. Por isso que diz a Bíblia em Apocalipse no capítulo 5, que comprastes para Deus. Digno seja o cordeiro que foi morto, porque com o seu sangue comprastes para Deus. Então nós temos um sangue que paga, um sangue que compra. Está conseguindo entender? Diga amém. Os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Ele comprou para Deus. Com o sangue da aspersão ele comprou. Agora, quando esse sangue tocou o chão, ele clamou pela salvação de todos, porque o sangue só clama quando toca o chão. Então o sangue era jogado na parede do altar, ele ia escorrendo. Quando o sangue tocava o chão, subiu o clamor do sangue do animal inocente em favor do culpado. Quando o sangue de Jesus tocou o chão, subiu um clamor até o céu, em teu favor, porque você era culpado. Em meu favor, porque eu era culpado. E o sangue justificou, pagou e clamou pela nossa salvação. Quem daí diga amém? Então o sangue de Abel falou dessa maneira. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus rapidamente. No capítulo de número 11. Capítulo 12, melhor. Vai ficar mais claro. Tem no 11 e no 14, mas no 12 está mais claro. No 12, 24. Quem daí diga amém? E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Diga o que é isso? O sangue de Abel e de Jesus falam a mesma língua, a salvação. A diferença é que o sangue de Jesus fala melhor.
Porque o de Abel falou em favor de Caim, mas o de Jesus fala em favor de todos os Caíns que estavam condenados. O sangue de Abel falou por um homem, o sangue de Jesus fala pela humanidade. Mas ambos os sangues falam a mesma língua. Quem daí diga amém? Está claro? Então, voltamos lá para Gênesis, no capítulo 14. Só vai ser a primeira menção bíblica acerca dos dízimos. No encontro entre Abraão e Melquisedeque. Melquisedeque é um personagem um quanto misterioso, segundo a teologia de muitos. Eles acreditam que Melquisedeque é uma pessoa cuja Bíblia não dá muita informação. Eu vejo de outra maneira, né? Eu achei muita informação acerca desse Melquisedeque. Mas as informações místicas a respeito dele é de que ele, apesar de habitar a terra de Canaã, uma terra comprometida por causa do pecado que chegava até a presença de Deus, uma terra sexualmente pervertida, porque o primeiro conselho, a primeira ordenança que Deus dá ao povo quando entrasse na terra era: não se comportem como se comportam os cananeus. Não faça como eles. O pai não tenha relação sexual com a sua própria filha. Não faça como os cananeus. O pai não faça isso. Quando vocês entrarem lá, não faça como faz o cananeu. A filha não tenha relação sexual com o seu pai. Então os cananeus, eles eram sexualmente promíscuos. Você está conseguindo entender? Diga amém. Então vai dizer assim: olha, quando entrarem na terra de Canaã, não faça como fazem os cananeus. O irmão não tenha sexo com a irmã, nem com a tia, nem com a nora, nem com o genro, nem com a sogra, nem com o sogro, nem com os primos. Deus vai determinar isso, porque os cananeus eram pervertidos. Então, quando ele fala da terra de Canaã, ele está falando de uma terra, de um povo pagão e promíscuo, cujo pecado alcança a face de Deus, o aborrece diante do seu trono. Vocês estão aí? Digam amém. Mas esse Melquisedeque, apesar de ser rei de Salém, capital da Cananéia, ele conseguia ser um sacerdote de Deus em meio a um povo pagão. E ele é um sacerdote da ordem universal, porque nós temos 3 ordens bíblicas de sacerdócio: a ordem universal, a ordem levítica e a ordem real. A ordem universal é todo sacerdócio que está acima de Levi e não provém das entranhas de Abraão. O sacerdócio levítico é apenas dos filhos de Levi, da classe chamada de coatitas. Os levitas se dividiam em várias classes: coatitas, gersonitas, meraritas, amém? E diferente do que todo mundo pensa, os músicos na Bíblia não vêm da tribo de Levi, eles vêm da tribo de Judá. De Levi vem a casa sacerdotal. E quem não nasceu na casa de Coate, ou nasceu na casa de Gerson, ou na casa de Merari, gersonitas e meraritas, nunca jamais poderiam ser sacerdotes. Eles iam carregar o santuário, eles iam montar e desmontar a tenda, colocar e tirar os postes do santuário, carregar as cordas, amarrar os carros de boi, mas só quem nasceu na casa de Coate podia ser sacerdote. Então são os sacerdotes da linhagem de Arão. Arão foi o primeiro, e de Arão, sucessivamente, todas as suas gerações posteriores se tornaram geração sacerdotal. Quem está aí, diga amém. Então esse é o sacerdócio levítico. E diga-se de passagem, Deus nunca sonhou com esse sacerdócio. Jamais. Deus não pensa pequeno. Porque o que é Levi? É o sacerdócio de uma tribo sobre outras tribos. Levi é o sacerdócio, é uma tribo, sacerdote de tribos. Mas Deus nunca tinha pensado nisso. Deus jamais sonhou nisso. Em Êxodo 19, Deus declara qual é o seu sonho, o seu projeto. E qual era o projeto de Deus? Que Israel fosse uma nação sacerdotal, um reino de sacerdotes, aonde Rubem fosse sacerdote, aonde Simeão fosse sacerdote, Levi fosse sacerdote, José, Isacar, Zebulon, Dan, Neftali, Gade,
todos eles, Benjamim, que todos eles fossem sacerdotes. Esse era o sonho de Deus. Mas em Êxodo 32, no advento do bezerro de ouro, eles adoraram ao bezerro. Então Deus desceu do monte junto com Moisés, e Deus instruiu a Moisés que dissesse: quem não adorou o bezerro, venha para trás de mim. Quem é do Senhor? Então toda a casa de Levi saiu e foi para trás dele. A partir desse momento, Deus consagrou as mãos dos levitas, dizendo: vai, passe pelo arraial, mate cada um ao seu próprio irmão, e sejam consagradas as vossas mãos ao serviço do Senhor. A partir daquele momento, eles foram consagrados como sacerdotes do Senhor. Mas Deus queria que a nação inteira fosse uma nação de sacerdotes. Se envolveram com a idolatria, e o sonho de Deus, o projeto de Deus foi reduzido a uma tribo. Olha para quem está do seu lado e diga assim: Deus só sonha grande com você. E diga: só você tem poder para diminuir o que Deus tem para você. O sonho de Deus é grande. Deus não sonha pequeno, Deus não sonha reduzido. O sonho de Deus para a tua vida, o sonho de Deus para a minha vida, o sonho de Deus para este ministério, o sonho de Deus para a cidade de Joinville é mega grande. E só nós, com as nossas decisões, podemos fazer isso se tornar micro. Porque o sonho de Deus, ele é master, ele é big. Você está aí? Diga amém. Quem está aí? Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: se você tivesse a menor ideia do que Deus tem para você, você estaria dando um glória a Deus agora. Então nós temos essas três ordens de sacerdócio. Jesus era um sacerdote da ordem universal, da mesma ordem de Melquisedeque. Está conseguindo entender? Diga amém. Jesus era um sacerdote de Deus em meio a um povo pagão, promíscuo. Deus disse que olhou do céu para a terra para ver se havia um que fosse bom e buscasse a Deus. Sabe o que diz a Bíblia? Todos se desviaram, juntamente se fizeram imundos. Não havia sequer um que fosse entendido e buscasse a Deus. Mas Jesus teve que vir habitar no meio desse povo, porque está escrito assim, ó: e o verbo se fez carne. Ou seja, ele não é carne. Tira da sua cabeça, ele não é isso. Ele se fez assim. Ele não era assim. João 4,24 diz: Deus é Espírito. Deus é Espírito. E o Deus Espírito se fez carne e habitou entre nós. Um povo pagão, ímpio e promíscuo. Então Melquisedeque era um Cristo daquele tempo. É uma alegoria de Cristo, é uma tipologia de Cristo. Nos remete à ideia de um Cristo. Você está conseguindo entender? Diga amém. E esse Melquisedeque encontra com Abraão. E qual é o momento em que eles se encontram? Ele encontra com Abraão quando Abraão está vitorioso. Abraão está voltando de uma guerra. Ele está voltando de uma guerra. Ele entrou nessa guerra por causa do Ló. Do Ló. Um Ló na sua vida vai te pôr em meio a um campo de batalha, irmão. Quem está lembrando da segunda-feira passada? Ô Ló, já tirou o Ló? Já tirou. Deu cartão vermelho pro Ló, irmão? E Abraão volta da guerra vitorioso, porque Abraão é crente, e crente é assim, irmão. Deixa eu profetizar na sua vida, levanta a mão. Não me importa que batalha você está vivendo. Eu não quero saber que tipo de luta você está vivendo. Eu quero declarar a palavra de Deus na tua vida. Você vai voltar dessa guerra vitorioso! Abraão volta vitorioso. E o vitorioso tem a recompensa. Quem gosta de recompensa? Todo vitorioso tem recompensa. Qual foi a recompensa de Abraão? Despojos. Os bens dos outros reis ficou para ele. Escravos, animais, ouro, prata, armamento. Ficou tudo para eles. Está entendendo? Diga amém. Despojar 4 reis de uma vez só vai te deixar muito rico. Diga assim para quem está dizendo: quanto maior a batalha,
maior a recompensa, querido. Irmão, tem crente que quer ficar vivendo essas lutinhas. Sabe como é que é a lutinha? É aquela lutinha. Segunda é uma lutinha, terça é uma lutinha, quarta é uma lutinha. E as recompensas é recompensinha. Irmão, vive logo uma lutona. E sai aí vitorioso, carregando. Vem carregando despojos, irmão. A ponto de precisar trazer arrastado. Estou profetizando isso na tua vida. Vai parar com esse negócio de lutinha. Vai vencer lutonas. Está na luta? Está na prova? A luta é grande, a vitória é tua. E todo mundo que volta vitorioso, volta cheio de bens. E o que Abraão fez quando viu esse Melquisedeque? Quando Abraão identificou que esse homem era um sacerdote de Deus, Abraão pegou 10% de tudo que ele tinha ganhado nos despojos e dizimou na mão desse sacerdote. Agora o engraçado é que ele não dizimou para ter, porque dízimo não prospera ninguém. Já quebrou as pernas do irmão. Porque tem gente que dá dízimo para ficar rico. Se dízimo deixasse você rico, amém? Quem dá dízimo fica rico, quem não dá dízimo fica pobre. Queria saber quem vai me explicar. Tem uns amigos lá em Cuiabá que estão nadando em dinheiro, mas agora você pensa num cara que faz tudo errado. E ele não dá dízimo não. Mas é rico. Quer dizer, se der dízimo, fica rico, não der dízimo, fica pobre. Agora me explica, por que esse tanto de ímpio? Outro dia eu passei ali em Camboriú, perto daquele lugar que guarda os barcos. Eu falei, Senhor, eu vou me reduzir a minha insignificância e pobreza. Eu não estou sabendo que é dinheiro. Sabe o que aconteceu? Eu tinha um negócio lá, levantando um barcão assim, ó. E ele levantou o barcão e colocou, estacionou lá no terceiro andar do negócio. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Isso existe mesmo? E aí foi sair os donos do barco, com a cara cheia de cachaça e blasfemando contra Deus. Quer dizer, se só quem dá dízimo ganha dinheiro, esse camarada aí, irmão, está pegando aí ou não? Dízimo não existe para te fazer ganhar dinheiro. Dízimo não existe para te prosperar. Dízimo existe para te proteger. Para te guardar. Está conseguindo pegar aí? Diga amém. O que vai fazer você prosperar vai ser a liberalidade do teu coração nas ofertas. O que faz prosperar crente é a oferta, irmão. Olha para a vida de crente doido, que faz aquelas ofertas doidas que você olha para ele e fala assim, eu não creio. Ele fala, eu fiz. Você disse, é doido. Daí 2 anos vem chamar ele de doido de novo. Daí 12 meses vem chamar ele de doido de novo. Que ele vai falar, doido é você que não deu. Está entendendo? Diga amém. Quem está entendendo, diga amém. Então observe. Então Melquisedeque está ali, Abraão pega esse dízimo e dá, devolve esse dízimo a Melquisedeque. Diga por quê? Porque Abraão reconhece, eu não ganhei pela minha força, não foi pelo meu poder. Dizimar é reconhecer Deus na tua vida. Dizimar é reconhecer que pertence a Deus. Pertence a Deus. Está conseguindo entender? Diga amém. E eu, reconhecendo que foi Deus quem fez, e que é dele, eu devolvo a ele a 10ª parte. E eu sei que é difícil entender esse negócio que é de Deus, porque o camarada pensa assim, foi eu que trabalhei, Deus é que é o dono? Vou falar de novo. O camarada pensa assim, ó, eu é que trabalho, Deus é que é o dono? É assim ou não é? Mas ninguém nunca entendeu isso, irmão. Porque o pessoal dizima o seguinte, talvez aqui seja diferente, eu vou falar lá da minha igreja. Irmão, a igreja é assim, depois que passou de 1000, você não precisa falar mal da igreja de ninguém. Tudo de ruim tem na sua. Você pode falar da sua. Então eu vou falar da minha igreja. A maioria dos irmãos lá dizimam, como a Maria vai com as outras. O que acontece? Chegou lá, todo mundo dava o dízimo, ele devolvia o dízimo também.
Já que todo mundo devolve, eu devolvo também. Não sabe nem o que está acontecendo. Tem uma outra turma, que é a turma da religião, que é a turma religiosa. A religiosidade não entrou neles. Foram eles que entraram na religiosidade. Eles determinaram as regras de religiosidade. Então, eles devolvem o dízimo como quem paga um carnê lá da Casas Bahia. Rigorosamente em dia, para não ir o nome dele para o SPC Celestial. Lá para o Serasa do céu. Está conseguindo entender? Diga amém. Isso também não é um motivo, não entenderam nada. E tem uns que já declaram, eu não sei o que eu estou fazendo, não, todo mundo faz, eu vou dar também. Tem gente que pensa que está dando uma ajudinha para Deus. Como se Deus tivesse falido e precisasse de 10% daquilo que é meu. Você está aí ou não? Tem gente que pensa assim. Vou dar uma ajudinha para Deus. Vou ajudar na casa do Senhor. Irmão, você está achando que Deus não tem dinheiro para pôr ar-condicionado na casa dele? Eu vou ajudar a comprar o ar, para pagar o salário do pastor. Irmãos, se nós dependêssemos do bom coração dos irmãos, vou te falar uma coisa, estaria andando de monarca até hoje. Então, qual é o motivo do dízimo? Deus nos revelou em uma história muito profunda toda a ideia que Deus tem de dízimo. Vamos entender isso aí. Olha para quem está lá, diga, você tem uma ideia. Diga assim, mas Deus tem outra. Pastor, toda hora o senhor manda eu falar com essa pessoa aqui do meu lado, não sei quem é esse camarada, não. Não conheço. É bom para você já fazer amizade, né? E aí, tudo bem, a paz, seu nome. Preste atenção. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis. Você vai entender isso aí pela primeira vez na sua vida de uma maneira muito clara. Quem pode dar um glória a Deus? Em Gênesis, no capítulo 47. Capítulo 47, verso 13, tem uma história muito interessante. Diz assim: não havia pão na terra do Egito, porque a fome era muito grave. De maneira que toda a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam. E José trouxe todo o dinheiro à casa de Faraó. Então observe que José gera a riqueza, mas a riqueza que José gera pertence a Faraó de todo o Egito. Quem daí diga amém. Acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dai-nos pão, porque morreremos de fome? Porque morreremos de fome na tua presença? Porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: dai o vosso gado, e por vosso gado vos darei pão, se vos falta o dinheiro. Então, olha o negócio, José. Vocês não têm dinheiro para comprar comida? Não tem problema. Me dá o rebanho de vocês, eu dou o trigo. Quem daí diga amém. Todo mundo conhece a história? José juntou 7 anos, amém? Chamados 7 anos das vacas gordas. Eu estou profetizando na tua vida que os próximos anos de vida serão anos de vacas gordas. Amém? Ele ajuntou nos 7 anos das vacas gordas e ele negociou com o talento que Deus deu a ele. Ele negociou nos 7 anos de vacas magras, que eu estou repreendendo na tua vida a partir de hoje. Não haverá mais tempos de vacas magras. Não haverá. Agora observe, José negociou bem, e ele vendia no tempo das vacas magras o que ele ajuntou no tempo das vacas gordas. Mas como é que nós somos? Nós gastamos nos tempos das gordas e pedimos emprestado no tempo da magra. Não, irmão, crente é assim. Entrou um dinheirinho, vamos para Disney. Sobrou uma graninha, a mulher já olha para a cara do irmão, vamos na chutes. É assim, o negócio é assim. Mas no tempo da vaca gorda,
é o tempo de guardar. No tempo da vaca magra é o tempo de você crescer. Diga assim: vai ser magra para a terra do Egito, para a terra de Canaã. Para eu que sou um José de Deus, vai ser tempo de abundância, vai ser tempo de multiplicação, vai ser tempo de crescimento. Quem crê dá glória a Deus, quem crê dá glória a Deus. Dá glória a Deus, porque quando você dá glória a Deus, o anjo desce do céu e traz a bênção de Deus sobre a tua vida. Acredite nisso. Quando você dá glória a Deus, você é fortalecido na fé. Quando você dá glória a Deus, as coisas acontecem. Aleluia. Tem gente que pensa que esse negócio de glória a Deus é só pregador querendo animar o auditório. Não é não. Não acredite nisso não. Está escrito na Bíblia Sagrada que Abraão, não atentando para o seu corpo já amortecido, o corpo de Abraão não funcionava mais nada, Geraldo, do pé à cabeça, nada funcionava. E nem para o amortecimento do ventre de Sara não funcionava só o ventre, o resto estava bom, porque é assim, o irmão fica acabadinho primeiro que a mulher. Aí observe, a Bíblia diz que ele não duvidou da promessa de Deus, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Quem dá glória a Deus, irmão, não fica fraco na fé. Gente fraco na fé é murmurador. Fraco na fé é quem não consegue glorificar a Deus pelo Espírito Santo. Fraco na fé é quem não consegue enxergar o cume da montanha de Deus e fica só fugindo para os desertos. Fraco na fé, irmão, é quem deita debaixo de um zimbro para dormir, fugindo de uma batalha espiritual, enquanto a guerra está acontecendo lá em Israel. Fraco na fé é quem foge de problema, quem encara o problema de frente, quem dá glória a Deus, é fortalecido, crê na promessa e sai vitorioso. Sai vitorioso. Você está aí, diga amém. Então observe. Agora, José, no verso 17, vai receber deles. Observe, então trouxeram o seu gado a José. José deu-lhes pão em troca de cavalos e das ovelhas e das vacas e dos jumentos, e o sustentou de pão todo aquele ano, por seu gado. E acabando aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado, e o meu senhor sabe que animais já não possuímos mais. Nenhuma outra coisa ficou diante do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. José vai dizer para ele: não tem problema. Diga assim: não há problema. Irmão, presta atenção. Larga de ser bobo, hein? Quando o outro lá, o ímpio, estiver lascado, fala para ele: não tem problema nenhum. Dá a escritura da tua terra aí. Você não está pegando. Não tá pegando. Diga assim: o que é isso, pastor? É porque Deus te dá a riqueza e você trabalha mal com ela. Você fica com pena do ímpio e não ajuda o justo. Você acaba envolvendo o seu dinheiro na impiedade, mas não é capaz de ajudar um justo. Agora preste atenção. Preste atenção no que eu vou te dizer. Verso 19. Por que morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós seremos escravos de Faraó. Em algumas traduções está servo, mas a palavra aí é a mesma para escravo. Servo aí é escravo, tá bom? Seremos escravos de Faraó, e da semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sem de Faraó. Quanto ao povo, fê-lo passar as cidades de uma extremidade à outra da terra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes ele não comprou, porquanto os sacerdotes tinham uma porção de Faraó, e eles comiam da porção que Faraó tinha dado a eles, por isso não venderam as suas terras. Então o povo disse a José: eis que hoje
José disse ao povo, eis que hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra, eis aqui tendes sementes para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis a Faraó 1/5, outras 4 partes serão vossas, para que seja por semente para o campo, para mantimento em vossas casas, para que comam os vossos filhos. E disseram: a vida nos tem dado, achamos graças aos olhos do meu Senhor, e seremos escravos de Faraó. José, pois, isto por estatuto perpétuo até o dia de hoje, sobre toda a terra do Egito, que a Faraó se tirasse 1/5 de tudo o que se produzia, menos a terra dos sacerdotes, toda a terra do Egito, desde Gósen, se tornou possessão de Faraó. Agora, preste atenção nessa história, diga assim, por quê? José aqui é um tipo de Cristo. Que José é uma tipologia de Cristo não é novidade para ninguém. Amém? Todos nós sabemos que José aponta para Cristo. Agora, nessa história aqui, José é um Cristo que está comprando de volta para Deus o que era dele. Faraó aqui é a figura que representa o próprio Deus. Então José não comprou para ele mesmo, assim como Cristo não comprou para ele mesmo, porque em Apocalipse disse, dessa maneira, com o teu sangue comprastes para Deus. Vocês estão aí? Digam amém. Então José não comprou para ele mesmo, ele comprou para Faraó. Mas José comprou todo o gado, toda a terra, e também os egípcios e os cananeus se venderam como escravos. Aí José trouxe a semente. E aí você vai entender a tipologia, porque a Bíblia diz que Cristo é quem dá semente ao que semeia. Então José veio e deu a semente e disse: olha bem, vocês vão semear, e de tudo que vocês recolherem, 1/5, ou seja, 20% de tudo é de Faraó. Vocês vão trazer para ele 80%, outras 4 partes serão vossas. Quem dá, diga amém. E eles disseram: somos escravos. Escravo tem direito a quê? A nada. Então isso é uma graça, é um favor que eu nem mereço. Glória a Deus por isso. Quem dá, diga amém. Então, se você entendesse, você ia mudar sua concepção acerca disso. Agora preste atenção. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, olha onde nós voltamos. Diga ai, 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 ai. É, tem que ser assim, Bíblia é assim, irmão. Tem que andar para lá e para cá. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, Deus deu para o homem 3 reinos dos 4 existentes no mundo inferior. Nós temos o mundo superior, que é o mundo espiritual, e o mundo inferior, que é o mundo dos homens. No mundo inferior, nós temos 4 reinos. No mundo superior, nós temos 10 reinos. Agora preste atenção. No mundo inferior, nós temos, no mundo natural, nós temos o reino animal, o reino vegetal, o reino marinho, o reino mineral. Amém? Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, Deus disse para ele assim, ó: domine sobre todo animal da terra, sobre todo réptil, sobre toda ave que voa pelo céu. Ou seja, Deus deu ao homem o reino animal. Disse para ele: de toda planta que der semente, vos será para o mantimento. Não havia espinhos, não havia abrolhos, não havia plantas que não fossem necessárias. Então Deus deu para ele o mundo e o reino vegetal. E Deus disse: domine sobre todo mamífero do mar, sobre toda criatura que há no mar. Deus deu a ele o reino marinho, mas Deus não deu para ele o reino mineral. Está conseguindo entender? Diga amém. Por isso que Deus vai reclamar durante a Bíblia toda, dizendo: o ouro é meu, a prata é minha, o ouro é meu, a prata é minha, o ouro é meu, a prata é minha, não dei para ninguém. Você que foi de enxerido e buscou lá, porque ele não deu. Até estava oculto, você teve que trazer isso à luz. Tá? Não vou nem te contar quem foi que nos ensinou a buscar essas coisas. Agora observe. Deus não nos deu nem ouro,
e nem prata. Ele diz, o ouro é meu, a prata é minha. Amém? Não deu a ninguém. Agora, guarde isso. Quando Deus olha para o homem, ele vê um homem que perdeu o domínio sobre as coisas que ele deu. Vocês estão aí? Vocês estão aí ou não? E que agora, inseridos em Cristo, nós precisamos retomar a autoridade sobre todas estas coisas. Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Mas o nosso desejo pelo ouro e dinheiro, elástico de ouro, não é outra coisa, nos cega para o propósito de Deus. O propósito de Deus vai muito além de que você tenha ouro, irmão. O propósito de Deus é que você tenha toda a terra sujeita a ti. Você quer uma merreca e Deus quer te dar uma multidão de coisas, você quer uma merrequinha. Você está pegando ou não? Diga aí, diga assim, Deus sonha grande contigo, Deus sonha grande. Diga assim, o sonho de Deus é grande para contigo. Então vai entendendo. Quando Adão peca, ele perde esses reinos, amém? E se torna escravo. Por quê? Porque segundo a lei bíblica, quando você contrai uma dívida e você não pode pagar por essa dívida, você se torna escravo do credor. Essa é a lei bíblica. Todo aquele que deve é escravo do credor. De alguma maneira você é escravo. De uma ou de outra. Quem está aí? Quem entendeu? Então você vai ver que Adão contraiu uma dívida que ele não podia pagar, se tornou escravo do pecado. O problema é que o senhor do pecado é o próprio Satanás. Então Adão se tornou escravo de Satanás. Agora, irmão, fala para mim, escravo, plantando, a colheita é dele? Sim ou não? Tendo filho, o filho é dele? Não, então assim era você antes de Jesus. Sua casa era do diabo, seu dinheiro era do diabo, seu carro era do diabo, seus filhos eram do diabo, sua empresa era do diabo, porque você era dele. Tem gente que vai falar assim, pastor, não era não, não era não. Bom, esse é o seu ponto de vista, porque a Bíblia diz assim, ó, em outro tempo, todos vós andavas debaixo do domínio do príncipe deste século, do príncipe deste mundo, do espírito dominador, debaixo da operação e do domínio do príncipe das potestades do ar, do espírito que agora, nesse momento, opera nos filhos da desobediência. Quer dizer, vou traduzir para você essa linguagem teológica. Antigamente você andava abraçadinho com o diabo, é isso que está falando. Está conseguindo entender? Jesus entrou na sua vida, o Espírito Santo entrou em você, o diabo arredou. Quem entendeu? Quem entendeu? A dívida foi paga. Quem pagou a dívida? Adão? Eu? Você? Não, Cristo comprou. De volta para Deus. Significa que agora somos, como Ele mesmo declarou, propriedade particular, exclusiva de Deus. E qualquer diabo na sua vida vai estar invadindo uma terra que tem dono. E o dono vai reclamar. Diabo sem terra vai sumindo. Quem está aí, diga amém. Então, agora que ele me comprou, olha como diz a Bíblia, ele me libertou das correntes de Satanás, das correntes da morte. Mas Jesus não me libertou dele mesmo. Levou cativo o cativeiro. O que é isso? Ele levou preso a ele os que estavam presos nas regiões baixas da terra. Quem entendeu, diga amém. Por isso Paulo disse,
Eu sou filho de Deus, mas escravo de Cristo, que por direito é o meu Senhor, porquanto fui por ele comprado. Então, olha para quem está atrás e diga assim: você é escravo de Cristo. Diga: Jesus não te libertou e não vai te libertar dele. Diga: você é propriedade de Deus. Quem entendeu? Quem entendeu? Agora, de quem é o teu salário? Escravo. Escravo. Não gagueja não. De quem é o teu salário? Quantos por cento dele? 100%. E a quem pertence o teu carro? E a quem pertence os teus filhos? E você de quem? Você não tem que dar nada para Deus, já é dele. Você não pode, e é impossível que você honre a Deus com dízimos. É presente de grego. É dele. Você não está dando nada. Na verdade, quando você dizima, não é você que dá a Deus, é Deus que honra você, te dando 90% daquilo que é dele por direito, ele te comprou. Quem está aí, diga amém. Sabe como que tinha que ser? Eu preciso de uns 10 irmãos aí, rapidamente, 10 varões. Põe de pé com a Bíblia na mão, vem cá. Com a Bíblia na mão, vem cá. Vem trazendo ela para o alto assim, ó. Venha, isso, vem correndo. 10 homens de Deus, vem isso. Isso. Levanta a Bíblia, levanta ela. Isso, amém. Corre, varão, corre. Isso, amém. Dá uma olhada para aquele pessoal lá. Esses são os escravos de Deus. E isso aqui que está na mão deles é resultado de 30 dias de trabalho pesado. Vê que ninguém se alegra com o que se alegra. Irmão, é a recompensa pelo trabalho. Dá um glória aí. Pss. Agora eles receberam o salário, a recompensa. A quem pertence? Então coloca aqui no altar e tchau. Tá vendo como é que saiu tudo triste? Tá vendo como é que saiu tudo triste? Era para ser assim. Era para ser assim. Quem daí diga amém. E aí ele ia fazer assim: ó, escuta. Deus é melhor do que Faraó. Diga: Deus é melhor que Faraó. Se Faraó reteve 20, eu vou reter só 10. Se Faraó deu 80, eu vou dar 90. Quem entendeu, diga amém. Então venha pegar aqui de volta 90% que eu estou te dando de presente, hein? Essa eu estou te dando de presente. Essa eu estou te dando de presente. Aí saia todo mundo daqui pulando de alegria na hora do dízimo. Por quê? Porque ele está entendendo que ele está ganhando 90. Não é dele, por direito é de Deus. Quem entendeu? Você está entendendo? Se fosse assim, se você tivesse que trazer 100% e ir embora, e na hora que você tivesse embora, ele te chamasse e dissesse: ei, vou te dar 90, você ia ver, todo mundo ia dizimar todo mês, dando pulo de alegria, chutando cadeira. Hã? Quem pegou? Então quando eu pego, diga assim: mas Deus confia tanto em mim, que ele diz assim, ó, eu vou te dar 90, pega os 10 que é meu, e devolva no meu altar. Devolva na minha presença. Devolva para os meus sacerdotes. Quem está aí? 10% que é dele. Devolva porque é dele. Devolva, é dele. 90 ele te dá. Hã? Perguntaram assim para o Cacá, né? Jogador de futebol. Você é louco? Você dá dízimo lá para a igreja? Aí o Cacá respondeu assim: louco é Deus que me dá 90%. Louco é Deus, porque o salário do Cacá, Deus é louco. Quer dizer, se Deus tivesse interessado em dinheiro, irmão, não era dízimo, isso ia rachar no meio, no mínimo. Quem daí? Olha para quem está atrás e diz assim: se Deus tivesse interessado no seu dinheiro, no mínimo, ele ia rachar no meio esse negócio.
Ia rachar 50% para cada lado. Quem entendeu? Então, se ele não está rachando, se ele não está dividindo isso aí em 50%, significa que ele não está interessado no seu dinheiro. Então, diz assim, então por que ele pegou 10? Para você nunca esquecer que você tem um dono, foi comprado e é escravo. E quando você traz, você não declara só para você. Você declara para você, para quem te vê e para o mundo espiritual inteiro. Eu sou propriedade de Deus. Ele me comprou. E Ele tem direito sobre mim. E tudo aquilo que está em mim é dele. Então dízimo, irmão, é só o ponto de partida. Dízimo é Deus honrando você. Agora que vem a retribuição. Então, quando é que eu honro a Deus? Quando dos meus 90, Ele não me deu? É meu. Mas quando dos meus 90, voluntariamente, eu tiro alguma coisa para Deus, isso sim é honrar a Deus. Porque não é obrigação. Se eu der um dinheiro para você aqui, para você entregar para o pastor Eloy, quer dizer, você não vai ter mérito por entregar o dinheiro. É o que se espera de você, que você se entregue o dinheiro. Ou você vai embora para sua casa com o dinheiro. Não, o que se espera de você é que você entregue o dinheiro. Está conseguindo entender? Não. Agora, se eu te dei 10, você entregou 50, aí o mistério é profundo. Diga assim, por quê? Porque 40 você deu voluntariamente. Quem pegou? Quando o nosso coração se move voluntariamente, daí vem a retribuição. Quem pegou? Não devolver o dízimo é um roubo. Quer dizer, devolver o dízimo é o mínimo que se espera de alguém que seja sério. Quem pegou? É o ponto de partida da fé, não é o ponto de chegada. Começa aí. Começa dando dízimo. Mas o que Deus quer? Tudo. Tudo. Eu vou já encerrar por hoje, porque o meu tempo é muito curto. Curto. Tenho muita coisa para falar, muita coisa. Mas eu vou fechar aqui nosso bloco de hoje, 5º bloco. E amanhã nós vamos estar de volta aqui. Quem está aqui? Quem vai enfrentar comigo isso aí? Olha para mim que eu vou te dizer uma coisa. Eu falei para o pastor Eloy, pastor Eloy, Deus falou comigo. Que hoje e amanhã, Ele vai tocar na vida de muita gente. Esses 2 dias serão resposta de Deus para muita gente. E deixa eu te falar uma coisa. Em frente, vença tudo e esteja aqui conosco amanhã. Pode ser o dia de Deus mudar a história da sua família. Eu estou falando desde os seus bisavós. Deus pode mudar tudo a partir de você. Quem crê que Deus é poderoso para fazer? Mais do que pedimos. Mais do que pensamos. Mais do que aquilo que o nosso coração sequer consegue imaginar. Deus te dará medida transbordante, sacudida, recalcada, transbordante. Quem está aí? Põe-se de pé, aplauda Jesus.